E eu começo com um assunto muito bom. Eu sei que esse assunto vai te prender aí. Você tá doida para aprender sobre ele? Vamos falar sobre cabelos? Estresse e cabelos. Cabelos caindo. A gente vai aprender a identificar os problemas capilares por conta do estresse, por conta da oscilação hormonal, enfim, são muitos fatores e questões. Eu converso com ele, que é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, membro da American Academy of Dermatology. E é isso? É médico especialista atuante nos hospitais Albert Einstein e Samaritano, Dr. Aldo Toschi. Ele já está aqui via Skype. Boa tarde, doutor. Oi, Cláudia, como vai? Tudo bem? Eu estou bem, muito obrigada. O prazer é nosso. Muito obrigada pelo seu tempo, a disponibilidade de estar aqui com a gente, mesmo que por Skype. Sinta-se à vontade, a casa é sua, viu? Obrigado. É sempre um grande prazer estar com você. Meus parabéns pelo seu programa e pelas imagens, pelas mensagens otimistas que você sempre passa para a população. É muito necessário esse apego. Toda pessoa espiritualizada não deve perder esse norte. A gente não pode perder esse norte, né? Diante de tantos fatos, a gente tem que se apegar àquilo que a gente tem como confiança. E aí, diante disso tudo, tem muita gente estressada, tem muita gente com a ansiedade descompensada, percebendo cabelos caindo. Tem ligação, doutor? Também, tem sim. O estresse, ele pode ser físico, né? Como uma gripe, uma diarreia, uma febre, né? Uma infecção qualquer gera um processo de estresse físico. Então, reações orgânicas que geram um desgaste orgânico. E o estresse pode ser emocional também. As emoções também podem gerar esse mesmo desgaste. O desgaste acontece pela liberação de fatores inflamatórios, né? Então, toda vez que você está estressado emocionalmente, ou que você está estressado fisicamente por uma infecção, o teu corpo produz cortisol, produz adrenalina, produz uma série de hormônios que se alteram e que podem influenciar, inclusive na queda de cabelo e na redução da imunidade da pele. Ah, então eu entendi. A oscilação hormonal, ela também pode ser provocada por conta do estresse. Sem dúvida. Agora, As mulheres que estressadas param de menstruar, né? Quantas pessoas passam por problemas sérios de depressão, por exemplo, e cessam as menstruações? Por que isso acontece? Quer dizer, a área pensante do cérebro interfere na área não pensante, né? Na parte autonômica. Então, a glândula hipófise, ela acaba sinalizando para o resto do corpo que tem alguma coisa errada e pode haver, inclusive, uma inibição dos fatores hormonais que levam a uma menstruação regular. Bom, então, nesse caso, a queda de cabelo, ela pode ser um sinal de que a pessoa precisa prestar atenção nela, precisa voltar a encontrar seu equilíbrio pessoal, porque, pelo visto, é uma bola de neve, né? Porque o desequilíbrio hormonal também não vai gerar só a queda de cabelo, vai gerar uma série de outros problemas. Então, a pessoa precisa ter uma atenção especial. Às vezes é a ponta do iceberg, né? Exatamente. Agora a pergunta, e aí que cabe bem a sua especialidade, que é dermatologia, os cabelos perdidos nesse momento, vamos separar, primeiro pensando em estresse, esse desequilíbrio hormonal causado pelo estresse, eles podem ser recuperados ou, uma vez que a turma está vendo aí um monte de cabelo espalhado pela casa, travesseiro cheio de cabelo, esse cabelo não volta mais e ela vai ficar realmente com o cabelo mais ralinho? Depende do paciente e depende da causa subjacente. Uma coisa é a queda temporária. Eu até tinha feito uma apresentação, não sei se você consegue colocar na tela para a gente discutir ponto a ponto, não sei se eu tenho tempo para isso, não sei. Vamos sim, vamos colocar na tela. Inclusive, assim que a produção colocar, a gente já comenta. O mais importante é entender o ciclo do pelo, né? O ciclo dos cabelos. Aqui você tem uma imagem onde você vê a fase anágena, né? E depois tem o período que leva até 7 anos. O cabelo ele nasce, cresce. Eu não sei se eu consigo. Você consegue ver isso? Eu consigo. Sim. Vocês conseguem enxergar aqui? Sim, estamos vendo direitinho. Tá ótimo. Ótimo. Então aqui você tem a papila bulbar, né? A parte viva do cabelo está aqui embaixo. Uhum. Então nessa região o cabelo ele cresce, né? Ele se desenvolve e essa fase aqui ela dura até 7 anos. Quer dizer, o cabelo ele cresce, ele nasce e se torna adulto nessa fase. Depois ele começa a entrar numa fase chamada fase catágena,
que é uma fase de transição, onde ele começa a entrar num processo de final de vida. É nascimento, crescimento, maturidade e morte capilar. Normalmente você tem 80% dos cabelos nessa região aqui, 80% a 85% dos cabelos estão nessa fase, uns 5% dos cabelos estão nessa fase e uns 10% estão nessa fase que é chamada fase telógena. Aqui, para simplificar, é a fase onde ele vai naturalmente cair. Então, todo dia você tem 200, 300 cabelos crescendo, nascendo novos, né, que eles começam a crescer e aparecendo, e uns 100 cabelos que vão cair, que estão nessa fase. Isso é um equilíbrio, é a morte e a vida do cabelo. Existe um ciclo vital, né? Então, para o cabelo ser bastante longo, ele dura muitos anos ali, né, nessa fase. Com o estresse, acontece por várias doenças que a gente vai citar, alguns fatores vão fazer com que isso daqui se abale e que essa fase, que muitos cabelos passem daqui para lá muito rápido, entendeu? Então, dessa fase de cabelo adulto, ele vai para essa fase de morte celular. Então, vamos dizer, se de uma hora para outra 10% iam morrer, é como o Covid, né? Você está esperando 10% das pessoas morrendo, e de uma hora para outra 30%, 40% das pessoas morrem, isso daqui, quer dizer, você vai ter um balanço negativo. Então, o volume vai diminuir. O que acontece é isso, né? Se a gente pudesse mostrar o próximo slide, não sei se vocês têm, eu não estou controlando muito bem isso aqui. A gente já vai colocar o próximo slide. Esse próximo slide vai explicar sobre... Então, sobre o eflúvio telógeno, que é isso que você estava falando. Eu acho que a ideia é que existe de tempos em tempos, existe um desequilíbrio e alguns cabelos podem entrar nessa fase de morte. Então vamos isso acompanhar. É natural. E se acontece uma gripe, a pessoa tiver não é bem isso, mas isso não pode é deixar. A gente vai falar um pouco já sobre isso. O eflúvio seria o seguinte: o eflúvio é que, perante o estresse, muitos cabelos entram naquela fase de morte antecipadamente. Então eles caem mais cedo. Passado esse processo, todo o crescimento volta e o cabelo se recoloca. Só que tudo que acontece no cabelo acontece devagar. O cabelo cresce 1 centímetro por mês. Você tem que entender que o cabelo que caiu agora, se tiver tudo bem, ele vai levar, vamos dizer, para ter 10 centímetros, ele vai levar 10 meses, né? Então é por isso que as pessoas se queixam, porque elas perderam o cabelo, elas têm 30% de cabelo a menos de uma hora para outra, né? Pós-parto, por exemplo, existiu aquele eflúvio pós-parto. A mulher dá à luz, 3, 4 meses depois, as alterações hormonais que acontecem depois do parto fazem com que o cabelo caia rapidamente. Só que o cabelo que vai crescer vai levar 10, 15 meses para poder ter um comprimento razoável, para ela poder sentir uma diferença no volume, né? Perfeito. Então, vamos ver, já temos a outra arte? Tá na ordem. Então, vamos colocar a outra arte, porque a gente agora vai falar um pouquinho das fases, não é isso? Então, a gente já falou sobre essa questão do estresse. Eu queria falar um pouco sobre um outro tipo de queda de cabelo. A gente falou sobre o eflúvio telógeno, que acontece por estresse, por infecções. Vamos falar agora sobre a alopecia androgenética feminina, que já está a imagem aí na tela. Exatamente. Esse é um quadro já diferente. Por isso que a gente tem que diferenciar uma coisa que é uma queda passageira, que seria o eflúvio, o mais frequente, de uma coisa que é geneticamente programada. Essa é uma escala, chama-se escala de Ludwig. Ela classifica as mulheres, né, principalmente, em 3 padrões de queda de cabelo. O grau 1, 2 e 3. Então, para vocês verem aqui as fotos, né, é um afinamento progressivo dos cabelos. São pessoas que têm uma tendência genética a perderem cabelo. Então, é como um homem. Ele pode nascer com um receptor mais sensível ao hormônio masculino e ele vai ficando calvo a partir de um certo momento na vida. A mulher, normalmente dos 20 anos em diante, ela começa a poder ter esses sintomas se ela tiver essa genética ou se ela tiver uma alteração hormonal importante. E ela vai progredindo até, às vezes, na época da menopausa, desenvolver esse tipo de processo aqui, tá vendo? Esse tipo de queda mais difusa. Aqui é mais ou menos um gráfico que mostra a distribuição, né? Então, assim, a maioria das pessoas das mulheres, 56% das mulheres tem aquela tendência para desenvolver aquele grau número 3, aquele grau mais sério. 33%, aquele grau mais leve.
e 9% aquele grau intermediário. Então, é um processo complicado, né? Porque as mulheres, quando começam a perder cabelo, na sua maioria, elas fazem formas, em mais de 60%, de formas mais sérias e mais duradouras. É com isso que a gente se bate no dia a dia e é essa a grande frustração das pessoas que perdem cabelo. A calvície da mulher, que é mais permanente, né? Aqui é um gráfico que mostra a idade, né, de início. Então, a maioria das pessoas, tá vendo? 97 pacientes aqui é um estudo espanhol muito interessante que eu achei, de 2009, ou 2008, foi publicado aqui no Brasil, mas é um grupo espanhol, não, um grupo português, aqui da Universidade do Porto. E eles fizeram um acompanhamento de pacientes que desenvolveram, mulheres que iniciaram, tá vendo? Em amarelo, elas começaram, 97 casos começaram em torno dos 30 anos. Agora, elas foram para a primeira consulta, na sua maioria, depois dos 30. Então, a pessoa começa com 20, mas ela só vai procurar atendimento depois dos 30 anos. Isso é muito importante, às vezes, porque você perde aqui, você tem uma janela de tempo onde você consegue bloquear essa queda se você agir mais rápido, tá? Olha, esse então é um grande alerta. Atenção, mulheres com entre 20 e 30 anos, percebeu que está tendo queda de cabelo acentuada, já tem que procurar ajuda. Nesse momento, dá para agir e dá para ajudar para que essa mulher não fique exatamente com uma calvície acentuada lá na frente, é isso? Exatamente, Cláudio, exatamente. Eu achei interessante esse slide porque é exatamente o que a gente vê no consultório. As pessoas sempre que vêm no consultório falam, olha, essa queda já tem 6 anos, 10 anos e tal. Quer dizer, a pessoa vai achando que aquilo é normal, vai procurar o cabeleireiro, o esteticista, tenta usar shampoos comerciais. E a maioria das vezes, esses produtos, eles não são produtos de uso médico, são produtos de uso cosmético. Eles podem ajudar a manter o cabelo bonito, mas eles não são propriamente o tratamento para esses casos mais graves, né? E existe tratamento, então, nesse caso mais grave? Vários tratamentos. Existem vários tratamentos. Nem sempre a luta é tão bem sucedida, mas a gente consegue retardar essa queda e fazer com que a pessoa envelheça melhor, né? Porque é muito importante o cabelo para uma mulher, né? Realmente para os homens também, hein? Mas a mulher muito mais do que os homens. Os homens até se acostumam um pouco mais com a ideia. Com mas certeza. É muito sério. Isso impacta muito a vida pessoal da pessoa, as suas relações pessoais. É muito complicado isso, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente não perder o gancho desse momento e dessa causa genética e desse sintoma que começa a aparecer entre 20 e 30 anos. Nessa fase, eu vejo isso como, até regra geral, as mulheres, quando começam a ficar com o cabelo muito ralinho, se podem, elas acabam optando por fazer aquele, como que chama? Não é um implante, não. Colocar alongamento dos fios, né? Alongamento, às vezes aquelas faixas que fazem o cabelo ficar mais cheio. Isso é benéfico ou isso pode prejudicar? Uma ótima pergunta, Cláudia. Assim, eu acho que ele não é muito interessante na medida em que, se o cabelo estiver muito frágil, aquele aplique, ele é um peso extra que vai forçar mais a raiz. Quer dizer, você vai ter um peso a mais, essa raiz está frágil, ela está inflamada muitas vezes e você vai submeter esse fio a um estresse maior. Além do que um fio muito longo, ele sempre é uma área de tração maior. Você passa a escova, quer dizer, quanto maior a área do fio, maior o risco de haver uma queda, né? E isso é um problema. Aqui a gente vê uma coisa que lembra um pouco, olha, esse slide é muito interessante, acho que não ficou muito bom escrito aqui, você consegue colocar de novo? A gente põe de novo, seria interessante para olhar. Alopecia de tração. Você vê, o que acontece, até veio na ordem certa. A tua pergunta veio a calhar porque eu coloquei aqui, aqui estava em amarelo, ele não está aparecendo muito bem. Mas alopecia de tração, tá vendo? Quem prende muito ou quem põe muito aplique no cabelo, acaba criando uma zona de tração muito grande nos fios. Então vai havendo uma rarefação dessa área. Aqui não são pessoas calvas, hein? Eu não estou falando de uma pessoa calva, uma pessoa comum, normal, que tem cabelo, se ela passar muito a escova, ou se ela prender demais, fazer muita chuquinha na criança desde cedo, então isso vai tracionando e vai reduzindo esse cabelo anterior. Imagina se essa pessoa já tiver uma tendência para cair cabelo, aí vai piorar mais ainda, né? E a pergunta é, depois de uma infecção, as pessoas podem perceber uma queda acentuada de cabelo? Depois da Covid-19, o cabelo pode cair? Sem dúvida. A Covid ou qualquer outra infecção.
é capaz de causar isso, né? Qualquer infecção que impacte, que gere febre, que gere mal-estar, perda de peso, uma cirurgia bariátrica, o que mais derruba cabelo hoje em dia, com o advento da cirurgia bariátrica, a absorção diferente dos nutrientes, né, causa isso. A mesma coisa, um emagrecimento muito súbito por uma doença mais grave, ou quando a pessoa teve um câncer, né, também a mesma coisa, além da quimioterapia, que gera uma outra queda, que é o eflúvio anágeno. Então ele impede o fio de crescer, impede o fio de nascer. Quer dizer, aí nós temos uma outra faixa ali, um outro problema que também a gente vê muito lá no Instituto, a gente é do IBCC, e nós temos muitas pacientes que têm esse processo em função da quimioterapia. Então qualquer fator estressante físico gera isso. E o estresse emocional se traduz também no estresse físico. Quer dizer, o estresse emocional não age por si só. O cérebro impressiona o sistema, a parte física do corpo, que produz os fatores que são negativos para a queda. Agora, esse cabelo proveniente dessa infecção, desse quadro um quadro de pós-cirurgia, enfim, ele volta a nascer? Volta sim. Volta, às vezes volta até muito bem. E a pessoa pode ter isso várias vezes na vida. É normal ter isso 2 ou 3 vezes na vida. Todo mundo tem, e não é uma coisa tão dramática quando a pessoa não tem uma tendência maior para queda de cabelo. O que acontece muitas vezes é que às vezes você soma 2 eventos. A pessoa tem uma alopecia androgenética, homens ou mulheres. Aí eles têm uma infecção, ou fazem uma cirurgia bariátrica. E aí ele propicia, soma 2 efeitos negativos. Quer dizer, é um eflúvio telógeno em cima de uma alopecia androgenética. Pronto. Aí você vai ter uma recuperação muito mais complicada. Entendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Boa tarde, Cláudia e doutora. Eu tenho 60 anos e tomo muito café. Meu cabelo cai bastante. Pode ter a ver com o café ou com a idade? Olha, o café, teoricamente, ele tem uma ação, a cafeína, ela é um vasoconstritor. O indivíduo que, por exemplo, é hipertenso, que tem algum problema arterial severo, que tem uma tendência a doenças arteriais, obstrução arterial, e que toma muito café, ele pode fazer vasoespasmo. É como se os vasinhos que nutrem a pele e o bulbo capilar podem fechar e aí o sangue chega menos. O fumante e o indivíduo que toma muito café, e normalmente é a mesma pessoa, né? A pessoa que toma muito café fuma para tomar café e toma café para fumar. Então, essa pessoa acaba tendo uma nutrição sanguínea, uma chegada de sangue na pele muito deficiente. Isso pode agravar uma queda. Agora, aos 60 anos, pode também estar havendo um processo hormonal, daquele que a gente já falou, né, que é a alopecia androgenética, que está na sua fase maior. Quer dizer, quando a mulher mudou totalmente o perfil hormonal. Ela deixou de fazer estrogênio, que é o hormônio mais da juventude, e ela passa a se comportar de modo menos feminino. Quer dizer, a mulher, depois dos 60 anos, ela adquire um metabolismo mais próximo do metabolismo masculino. Ela perde a porção feminina e predominam os hormônios masculinos. Se o pai dela foi calvo ou a mãe dela foi calva e ela tiver essa sensibilidade ao hormônio masculino, aí ela desenvolve a queda de cabelo muito severa. Bom ficar atento, então. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Meu cabelo cai muito na parte da frente. Estou quase calva. O que eu posso fazer? Uma pena que ela não conta mais sobre a idade, né? E se ela tem alguma outra doença, mas... Então, se ela não for uma pessoa que vive fazendo tração, né? Puxando o cabelo e amarrando, fazendo escovas e escovas permanentes também de formol, ou então passar mesmo a escova quente, né? Se ela não tiver alopecia de tração, que nós já comentamos, ela pode ser uma pessoa que tem uma tendência à alopecia androgenética. Como vocês viram, existe um padrão anterior, né, da mulher, que naquele primeiro slide, se você voltar um pouco, aquele primeiro... Dá para colocar aquele primeiro slide? Eu coloquei a alopecia masculina. Consegue? Deixa eu ver se eles conseguem colocar o primeiro slide de volta. Mas vamos continuar conversando. Algumas mulheres, elas têm uma tendência muito parecida com a do homem de começar a desenvolver uma calvície frontal. Essas são as piores. Ela realmente, quando ela começa desse jeito, parecendo uma calvície masculina mesmo, ela não segue aquele padrão que eu mostrei do Ludwig, aquele padrão mais difuso. Aquele primeiro... Isso, o próximo após esse. Após esse que tem as cabecinhas, não é? É. Esse aí?
Tá vendo? Aqui é a alopecia androgenética masculina. Isso daqui é uma outra classificação, chama a escala de Hamilton, Norwood. Então aqui nós temos de 1, tá, até 7. São 7 padrões. Então do sujeito que é bem cabeludo para o sujeito que é totalmente careca, né? Algumas mulheres se comportam deste modo. Então elas desenvolvem uma calvície muito parecida com essa frontotemporal. Elas começam a perder muito cabelo aqui na frente, tá vendo? Então, se a mulher tiver esse padrão de desenvolvimento de cabelo, ela vai ficando assim com esse recesso anterior. Então, são os piores casos de alopecia androgenética. Ela faz uma alopecia quase masculina, né? Então, ela evolui, não é só difuso, é mais anterior, mas existem mulheres nesse caso. Esse é um caso muito interessante, onde a gente associa também o transplante capilar. A gente, muitas vezes, nessas mulheres, pode-se conseguir um bom resultado através do transplante de capilar. E quanto antes procurar ajuda, pelo visto, melhor, né? Melhor, porque você protege o cabelo que ainda não caiu. Tá, okay. O importante é aquilo que a gente chama, é proteger o cabelo frágil, né? Primeiro você trata aquilo que está caindo, mas você também protege a área ao redor. Tá joia. Temos mais algumas perguntas, nosso tempo praticamente já se esgotou, mas vou tentar fazer, se você puder responder rapidinho, eu agradeço. Minha filha tem muita queda de cabelo, acabou de fazer 26 anos, no travesseiro dela tem muito cabelo, quando varre o chão também. Ela tem ovário policístico, será que existe relação? Muita. Esse é um dos casos que propiciam a alopecia androgenética na mulher, muito cedo até, é o ovário policístico, que é uma moça que tem uma produção de hormônio masculino alterado. Então, esse hormônio masculino faz a alopecia androgenética piorar. Precisa procurar o ginecologista e trabalhar junto com o dermatologista, é isso? Exatamente. Se você me permitisse só passar rapidamente mais 1 minuto, eu queria te mostrar os últimos slides, que eu separei umas coisas, eu só queria mostrar para vocês que nem tudo se resume a isso que nós falamos. Existem muitas outras causas. A gente pode até conversar melhor, mas se você puder mostrar os últimos slides... Os últimos slides. Vamos lá. É uma coisa, eu separei, eu achei muito interessante a gente mostrar outras causas de queda de cabelo, né? Tá. Enquanto eles vão... Ah, já tá aí. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, isso daqui é lúpus eritematoso, tá? Isso daqui é uma doença muito grave, é uma colagenose que faz cair cabelo. As mulheres, principalmente, podem ter lúpus. Eu não sei se aqui esse daqui dá para ver bem, mas aqui são formas diferentes de lúpus eritematoso. É uma doença reumática, autoimune. O próximo, por favor, dá para mostrar? Que seria um sintoma também. Então, a pessoa percebeu essa queda na parte traseira do cabelo, ela pode suspeitar de um lúpus e tem que procurar ajuda rápida. Pode dar em outros lugares, mas essa parte de trás. Aqui, tá vendo? A alopecia frontal fibrosante. Isso é uma entidade que agora está sendo reconhecida como uma doença autoimune também, uma doença estudada mais recentemente, nos últimos anos, que a gente tem reconhecido essa entidade. Mas, tá vendo? É um recesso muito anterior, é uma doença inflamatória que dá e a pessoa vai perdendo o cabelo completamente aqui na frente. Mais um. Isso daqui, por exemplo, é uma forma de sífilis, tá bom? Isso daqui é uma manifestação de sífilis num paciente HIV positivo. Olha. Isso daqui é o pelo, tá vendo? Aqui é uma biópsia e a gente encontra o pelo e aqui tem o agente da sífilis, tá vendo? Que está parasitando o pelo. Aqui seria o pelo e aqui tem o vibrião da sífilis que causa a doença, tá vendo? É sífilis no indivíduo HIV positivo. Uma das manifestações de sífilis pode ser queda de cabelo. Então, doenças transmissíveis podem causar isso. Aqui também é uma sífilis tratada com antibiótico. Olha, já voltou imediatamente. Parece qualquer outra queda de cabelo, mas isso era sífilis. Que interessante. Muito, muito obrigada por mostrar essas imagens, porque eu acho que isso desperta a população, fica um alerta, né? Porque é um sintoma que às vezes a pessoa simplesmente negligencia, acha que está perdendo o cabelo e está tudo bem. E aí, nesse caso, tem que procurar ajuda e principalmente quando é uma doença transmissível, tem que procurar ajuda para não transmitir essa doença para outras pessoas. Doutor... Mas o último slide falava só de micoses, porque também tem formas de micose também na pele, no couro cabeludo, que dão queda de cabelo, é absolutamente tratável e curável. Então, é muito importante a visão do dermatologista, porque o dermatologista é um indivíduo que trabalha com todas essas doenças, ele conhece bem essas doenças e ele pode saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, não adianta a gente banalizar e dizer, não, eu estou perdendo cabelo por causa do estresse, né? Não é bem assim. Então, é bom a gente entender que o tratamento tem que ser feito por especialista.
Muito bom o alerta, excelente contribuição. Eu só posso te agradecer e, é claro, reforçar o convite para participação em outros momentos, porque a gente recebeu muitas perguntas e a turma quer poder ouvir as respostas. Então, eu já te convido para a próxima participação para a gente continuar o assunto, ok? É um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está sempre às ordens, viu? Nós é que agradecemos. É ótimo quando a gente tem um médico assim, né, comprometido com a nossa saúde como todo. Então você pode contar com essa ajuda de ponta. O Dr. Aldo Toschi está no site www.aldotoschi.com.br, aldotoschi.com.br e o Face Dr. Aldo Toschi, o Instagram Aldo Toschi Dermatologista.